Aleluia! Glória a Deus, queridos. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus por isso. Bom dia mais uma vez, Lagoinha Natal, Lagoinha Mossoró e Lagoinha Macaíba, que já está ligado aqui com a gente também. Lagoinha Macaíba já teve hoje pela manhã o Carisma Start. As demais igrejas no Rio Grande do Norte estão fazendo seus cultos online, mas Natal, Mossoró através do Instagram e Macaíba já está aqui também através do YouTube da Lagoinha Natal. Quero agradecer ao pastor Paulo Barreto pela confiança e para mim é sempre muito bom estar aqui com vocês na Lagoinha Natal. Eu me sinto em casa quando estou aqui na Lagoinha Natal. Queridos, eu quero, hoje pela manhã, fazer com vocês uma reflexão. Quero que você pense comigo a respeito de um assunto que, durante alguns dias essa semana, eu pude, durante algum tempo, refletir a respeito disso. O que fazer, querido? Como nos comportar? Qual deve ser a nossa atitude quando nós somos surpreendidos por uma adversidade, quando estamos no meio da obediência? O que fazer quando nós obedecemos a Deus, a nossa vida está toda ok, e ainda assim, nós somos surpreendidos por uma adversidade. Porque nós somos tendenciosos, queridos, como seres humanos, todos nós somos assim, a associar o mal com o mal. Por exemplo, Jonas, ele foi resistente à voz de Deus, e por isso lhe sobreveio um mal. A tempestade alcança a vida de Jonas, ele é engolido por um grande peixe. Isso é muito fácil na nossa cabeça de nós compreendermos. Por quê? Porque já está evidenciado. Jonas foi resistente à voz de Deus e por isso lhe sobreveio aquela situação. Mas quando nós estamos caminhando em obediência, querido, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus e ainda assim nos sobrevém uma tempestade, e quando nós estamos caminhando debaixo da direção de Deus e ainda assim o mal nos sobrevém, você pode estar aí na sua casa agora, ouvindo essa palavra e pensando exatamente isso. A minha vida estava toda em ordem, a minha vida estava toda ok, eu estava servindo na igreja, eu adoro ao Senhor Jesus, eu levo uma vida de santidade, eu leio a palavra, eu oro, eu tenho o meu tempo devocional, mas de uma hora para outra, se instaura então uma pandemia, eu perco o meu emprego, eu vivo amedrontado por sintomas que às vezes nós sentimos, a minha condição financeira mudou. Mas por que, se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou andando em obediência, por que isso acontece? E como nós devemos nos comportar diante desse quadro? Você pode se perguntar, pastor, mas isso é possível? Eu estar no centro da vontade de Deus e ainda assim viver um contratempo? Sim, querido, é possível. É possível. O próprio Jesus diz, no mundo nós teríamos o quê? Aflição. Mas glória a Deus que não para aí. Ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, querido, e eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, você também vai vencer.
você que caminha debaixo de uma palavra, você que caminha debaixo de obediência, você que caminha debaixo de uma cobertura segura, você que caminha debaixo da vontade de Deus, você vai vencer também. Então, quando nós olhamos para a vida de Jonas, é perceptível. Ele foi resistente e lhe sobreveio o mal. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, você pode ler comigo? A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. A palavra de Jesus então é, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava, no barco, e havia também com eles outros pequenos barcos. Versículo 37. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que ele já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles os acordaram dizendo-lhe, mestre, não te preocupa que nós pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e ao mar, e disse, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria, e ele disse, por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros, que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, aqui nós temos um cenário totalmente diferente. Aqui nós temos a tempestade alcançando homens que obedeciam à palavra de Deus. Aqui nós temos a tempestade alcançando pessoas que estavam debaixo de uma palavra de obediência. Jesus disse, entrem no barco e vamos passar para outra margem. E eles entraram no barco e iriam passar para outra margem. Eles estavam debaixo de obediência, querido. Mas a tempestade, no meio do caminho, o alcançou. A tempestade chegou àquele barco. Parece uma situação um tanto quanto injusta. Para nós, naturalmente nós pensamos, mas por quê? Eles estavam obedecendo. Eles estavam fazendo a obra, estavam debaixo de obediência, eles obedeceram aquilo que Jesus tinha ordenado. Foi Jesus quem mandou que eles colocassem o barco ao mar e atravessassem para o outro lado. Mas ainda assim, eles são alcançados, surpreendidos por uma tempestade. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, através dessa palavra. Leva cativo o nosso entendimento, leva cativa a nossa atenção, Pai. Deus, que essa palavra que for liberada nessa manhã aqui seja clara. Traga um direcionamento, Pai. Deus, traga resposta, Pai. Pessoas que estão aqui nessa manhã e talvez estejam vivendo essa situação, estão passando por uma tempestade no meio da obediência. Que o Senhor possa falar com elas, Pai. Que o Senhor possa orientá-las, mas acima de tudo, Pai, que ao final, nós possamos ver, assim como aqueles homens viram,
a tua bondade. Que o Senhor possa, no nome do Senhor Jesus, tornar essa manhã uma manhã diferente, uma manhã de milagres, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós vemos ali um cenário, querido. A tempestade chega naquele barco. Aqueles homens sabiam que estavam em obediência. Aqueles homens provavelmente pensaram: poxa, nós estamos passando por uma tempestade porque obedecemos a Jesus. Foi Ele que nos mandou atravessar para outra margem. O desespero começa a tomar conta, porque a palavra de Deus diz que o vento batia, a água batia e já começava a encher o barco. Aquele barco certamente, querido, iria afundar. Se não houvesse uma intervenção urgente, aquele barco certamente iria afundar. Perceptivelmente, aqueles homens não sabiam o que fazer. A Bíblia não nos traz nenhum relato de nenhuma atitude tomada por nenhum dos 12 que estavam dentro do barco. Nada. Eles estavam passivos diante de uma situação adversa. Eles estavam vendo o barco afundar e não tomavam nenhuma atitude. Querido, quando no meio das nossas tempestades e das nossas dificuldades, nós não tomamos nenhuma atitude, nenhum posicionamento, o caos se instaura. Quando no meio das nossas tempestades nós ficamos passivos, o caos se instaura, querido. Mas quando o desespero toma conta, eles olham e percebem que Jesus está dormindo, com a sua cabeça reclinada sobre uma almofada. E é interessante o Evangelho de Marcos, porque ele é o único que relata esse detalhe. Jesus estava confortavelmente dormindo, enquanto a tempestade iria levar aquele barco a afundar. Existe então uma diferença clara no comportamento daqueles homens e de Jesus. Homens olhando para uma situação desesperados, sem saber como resolvia, sem saber como solucionava, e alguém tranquilamente deitado, com a sua cabeça reclinada, dormindo. Aqueles homens então se apressam e chamam Jesus e perguntam e fazem então uma indagação a Jesus, quase que como uma acusação: mestre, você não se incomoda que nós venhamos a perecer? Então ali Jesus se levanta, querido, e aquela história começa a mudar. A pergunta que eu tenho para você: por que você acredita que Jesus estava naquela tranquilidade? Por que a tempestade que apavorava os discípulos e levava aquele barco a quase afundar, não mexeu em nada com Jesus? Ele permanecia sereno, reclinado com a sua cabeça sobre uma almofada e dormindo. O que havia de diferente em Jesus que nós precisamos aprender para passar por esses dias? Essa pandemia pegou muito de nós nessa mesma situação, no centro da vontade de Deus, andando em obediência, e de repente nós somos surpreendidos. O que nós podemos aprender com Jesus e aplicar nas nossas vidas? A primeira coisa, querido, que nós precisamos aprender é que Jesus, ele tem a consciência de que a sua palavra, ela vai se cumprir. E a palavra de Jesus para aqueles homens foi uma palavra direta. Jesus, ele diz:
no versículo 35. Passemos para o outro lado. Jesus, ele olha para aqueles homens e diz: olha, nós vamos entrar no barco e o nosso destino é a outra margem. Nós vamos entrar no barco e o nosso destino é o outro lado. Jesus, ele tinha consciência total e completa, querido, de que a sua palavra ela não poderia falhar. O destino era o outro lado, eles chegariam no outro lado. Os discípulos não se atentaram para isso. Nós temos uma palavra de que nós vamos chegar no outro lado. E se apavoravam. Mas Jesus sabia, o destino é o outro lado. Querido, eu quero dizer para você que está em casa nessa manhã, existe uma palavra de Deus liberada na sua vida, existe uma promessa de Deus liberada na sua vida, existe algo de Deus prometido para a sua vida, e nada pode impedir de que ela se cumpra. A palavra de Deus não vai falhar, a palavra de Deus não pode falhar. O seu destino é o outro lado, o seu destino é a promessa. Jesus tinha consciência, a minha palavra ela é suficiente. A minha palavra ela se cumpre. Se eu disse entra e atravessa para o outro lado, lá é o nosso destino final. A tempestade não pode nos afundar. A palavra que eu liberei é: nós vamos chegar ao outro lado. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, e se você sabe de alguém que está vivendo uma situação como essa, eu repito para você, compartilhe essa transmissão. Mas eu quero liberar para você que já está me ouvindo agora, querido, o seu destino é o cumprimento da promessa, o seu destino é o cumprimento da palavra. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida não irá falhar, ela vai se cumprir, ela vai se estabelecer. Não existe possibilidade de uma palavra liberada por Deus sobre a sua vida não se cumprir. Um vírus não pode parar a palavra de Deus, uma situação estabelecida no mundo não pode parar a palavra de Deus. Aquilo que você está vivendo não pode impedir de que uma palavra liberada de Deus para a sua vida se cumpra. Ela vai se cumprir. E Jesus se levanta, consciente daquilo que ele tinha dito: passemos para o outro lado, para outra margem. Jesus estava tranquilo, na certeza de que nada poderia mudar a rota que ele já havia traçado. Crer no poder da palavra de Deus, querido, é algo poderoso em tempos difíceis. Crer no poder de uma palavra, de uma promessa, de algo que está liberado sobre a sua vida. Eu lembro daquele centurião romano, da cura do seu servo, quando ele diz: basta que o Senhor libere uma palavra. Não precisa nem ir lá. Ele tinha um entendimento, querido, que uma palavra liberada por Jesus não pode falhar. Deus tem palavras sobre a sua vida, Deus tem promessas sobre a sua vida, mas muitas vezes nós somos tomados pelas circunstâncias. O vento começa a bater, o barco começa a encher, e nós simplesmente esquecemos que existe uma palavra de Deus liberada para nós. Você vai chegar na outra margem. Por isso eu quero te animar nessa manhã a permanecer firme, na mesma certeza que Jesus tinha quando estava reclinado com a sua cabeça sobre uma almofada, dormindo, na tranquilidade da palavra que ele já havia liberado. Nós precisamos ter essa mesma tranquilidade, querido, essa mesma certeza.
de que a palavra de Deus não vai voltar vazia, de que aquilo que Jesus liberou sobre a sua vida, ele vai se cumprir. Nenhuma palavra vai voltar vazia. Todas elas irão se cumprir. Então Jesus se levanta naquela tranquilidade, naquela certeza de que sabia de que o destino era outra margem. Segundo ponto, que dava tranquilidade, a tranquilidade que os discípulos não tinham e Jesus tinha. Nós temos a certeza de que aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa. Jesus, quando ele libera a palavra para que eles entrem no barco e passem para outra margem, ele já sabia da tempestade. E eu vou além. Jesus não só sabia de que eles seriam surpreendidos por uma tempestade, como também Jesus já tinha certeza de que eles venceriam a tempestade e chegariam ao outro lado, como falei anteriormente, por garantia da sua própria palavra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem certeza de o final de uma história, você não é mais surpreendido. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Eu vou ter que utilizar um exemplo que eu não gosto muito. Mas vamos lá. Final do ano passado, eu acredito, nós tivemos a final da Libertadores da América. Flamengo e River Plate. Eu não sou flamenguista não, viu, gente? Até por volta de 40 minutos do segundo tempo, o River Plate ganhava de 1-0. A torcida do Flamengo estava apavorada. As pessoas roendo a unha, desesperadas, coração a mil. Mas em 5 minutos o Flamengo faz 2 gols, ganha o jogo e se torna campeão da Libertadores da América. Aquela mesma pessoa que no momento da partida estava apavorada, porque imaginava de que o Flamengo perderia aquela decisão, se ela assiste o mesmo jogo no dia seguinte, ela vai estar tranquila. O jogo é o mesmo, o resultado seria o mesmo. Aos 40 minutos do segundo tempo estaria 1-0 para o River Plate. Mas aquela pessoa que está assistindo o jogo, ela está tranquila. Por que ela está tranquila? Porque ela já sabe o final da história. Ela já sabe o resultado. Ela já sabe que quando o juiz apitar o final do jogo, o time dela venceu. Então todo aquele nervosismo, tudo aquilo ficou para trás. Porque ele já sabe o final da história. Jesus já sabia o final da história, querido. E isso dava tranquilidade para ele. Agora deixa eu falar algo para você, querido. Essa é a certeza que nós precisamos ter nas nossas vidas em tempos difíceis. Nós já sabemos o final da história, querido. Nós já sabemos que existe uma promessa liberada para nós. Nós já sabemos que existe uma garantia sobre as nossas vidas. Então não há motivo de preocupação, não há motivo de medo, não há motivo de pavor. O pânico não deve tomar conta da sua vida. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, como foi lido aqui no início do culto. Querido, isso é uma garantia de vitória para a sua vida. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o seu bem. Você não precisa se apavorar. Você já sabe o final da história. Você conhece o final da história. A tempestade se levanta, as dificuldades chegam,
A recessão vem, o medo vem por conta do vírus, mas nós que conhecemos a Deus, olhamos para tudo isso e dizemos: eu já sei o final da história e ela vai cooperar para o meu bem, eu vou sair mais forte, eu vou sair vencedor dessa situação. Essa é a confiança que eu e você precisamos ter, querido. De que isso não altera o planejamento de Deus para mim e para a sua vida. Assim como Jesus disse, passa para outra margem, e já sabia de que uma tempestade iria alcançar aquele barco, querido, esse vírus não pegou o nosso Deus de surpresa. Aquilo que você está vivendo hoje, querido, não surpreendeu o seu Deus. A situação que você está vivendo agora não pegou Deus de surpresa. Acredite, você não serve a um Deus que está desesperado agora, tentando pensar numa solução para esse problema. Não, o nosso Deus continua sentado num alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. Nada fugiu do seu controle, querido. E a sua vida também não fugiu do controle de Deus. As promessas deles não vão deixar de se cumprir. E eu e você já conhecemos o final dessa história, assim como aquele homem que assiste a reprise de um jogo de futebol e tem a certeza de que o time dele saiu vencedor. Nós podemos ter a certeza de que no final dessa história, eu e você iremos sair mais fortes. Eu e você sairemos vencedores. Nós vamos passar, nós vamos vencer, e nós vamos sair melhores disso, querido. Acredite nisso, eu tenho acreditado nisso. Esse é um tempo proposto por Deus, para que nós sejamos forjados, treinados e preparados. Nós vamos ganhar as nações. Nós vamos pregar o Evangelho por todo mundo e a toda criatura. A igreja do Senhor Jesus sairá mais forte. E eu quero dizer para você, assim como nada poderia impedir aquele barco de chegar na outra margem, nada pode parar a igreja do Senhor Jesus, nada nem ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus. Anos de perseguições, anos de morte, de martírio, não pararam a igreja do Senhor Jesus. Nós não seremos parados, nós iremos avançar, nós iremos crescer. Você não vai parar, você vai avançar e você vai crescer, e um dia você vai olhar para trás e dizer: eu passei por essa tempestade, mas eu passei debaixo de uma palavra de vitória, eu passei debaixo de uma garantia, eu sabia que o final da história seria bênção para a minha vida. É assim que Jesus se comportava diante daquela tempestade. Jesus foi acordado. Jesus foi acordado até em tom de crítica. Senhor, como é que você dorme? Jesus foi acordado com os discípulos dizendo assim: você não se importa com a gente? Não se importa que nós vamos morrer? E Jesus se levanta, querido, na certeza de que o destino era a outra margem. Terceiro e último ponto, querido. Jesus então se levanta, como eu falei, tranquilamente, mesmo que tenha sido acordado de sopetão e em tom de crítica. Ele se levanta tranquilamente, e a palavra de Deus diz de que ele simplesmente dá uma ordem ao vento e ao mar. Ele disse
Por que sois temerosos, ainda não tendes fé? No versículo 29, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. Jesus, ele tinha a convicção, querido, de que tudo aquilo que provocava toda aquela situação de desespero estava plenamente no seu controle. Jesus, ele não precisou de esforços mirabolantes para parar o vento e o mar. Jesus, em todo o tempo, desde o momento em que eles entram no barco para atravessar, até o momento em que o vento se levanta e começa a encher o barco, a água começa a encher o barco. Em todos esses momentos, Jesus sabia que tudo estava no seu controle. Existem momentos da nossa vida, querido, que a coisa fica tão fora do nosso controle, que você se vê tão sem saída diante da situação, que você é levado a imaginar que fugiu do controle também de Deus. Mas Jesus se levanta na certeza de que tudo estava no seu controle. E é essa certeza que nós precisamos ter nessa manhã, querido. Essa é a certeza que você precisa ter nessa manhã. De que Jesus, ele está no controle. Jesus, ele está no controle da sua vida, querido. Jesus, ele está no controle da sua família. Jesus, ele está no controle do seu negócio, da sua empresa. Jesus, ele está no controle do seu trabalho. Jesus, ele está no controle caso você tenha perdido o trabalho. Jesus, ele está no controle caso você tenha um parente enfermo nessa hora e a preocupação está tomando conta da sua vida. Eu quero dizer para você, ele está no controle, querido. Ele permanece no controle de tudo. Ele continua sendo Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele permanece firme no controle de todas as coisas, reinando, querido, soberano no controle de todas as coisas. Eu quero que você curve a sua cabeça agora. Eu não sei se você está assistindo sozinho, se você está com a sua família. Mas eu quero que você curve a sua cabeça agora, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho ideia de quantas pessoas estão assistindo agora. Eu não tenho ideia do que cada uma delas está passando. Eu não faço ideia do que você está sentindo no seu coração agora, enquanto está ouvindo essa palavra. Mas uma garantia eu tenho, querido. Não foi por acaso que eu cheguei aqui nessa manhã para trazer essa palavra para você. E também tenho outra certeza, não é por acaso que você está aí na sua casa, agora ouvindo essa palavra. Assim como Deus, assim como Jesus, no momento em que entrou naquele barco, já sabia de tudo que iria acontecer, já sabia da tempestade.
Assim como Jesus já sabia que iria repreender aquela tempestade, assim como Jesus já tinha garantia de que o destino final seria outra margem, Jesus já sabia, querido, também, de que você estaria aí ouvindo essa palavra. E o propósito de Jesus sempre foi: calma, eu estou no controle. Fica tranquilo, eu estou no controle. Aqueles homens desesperados, Jesus se levanta e diz: paz, aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. A soberania, o controle total da situação. Então eu não sei o que você está passando, não sei a gravidade, a dimensão do que você está passando, mas eu sei de uma coisa, querido: aquieta-te, paz, acalma. O nosso Deus está no controle. Eu não sei o que você está vivendo, mas assim como houve uma palavra liberada, entrem, e o nosso destino é a outra margem. Eu sei que existe uma palavra liberada sobre a sua vida, e o seu destino, querido, é o cumprimento dessa promessa. Eu não sei o que você está vivendo, o tamanho da tempestade, mas eu sei de uma coisa, querido: aquela tempestade não podia afundar aquele barco, porque a palavra de Jesus que disse: a outra margem é o nosso destino, era suficiente. Nada do que você está vivendo pode impedir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E isso para nós, querido, é mais do que suficiente. Por isso eu quero orar com você nessa manhã e declarar, querido, que nós chegaremos na outra margem. Pode ter vírus, pode ter desemprego, situação difícil pode se levantar, mas nós chegaremos na outra margem. Querido, você vai chegar na outra margem. Feche seus olhos agora, querido, no nome